Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que está baseado no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz que o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. E é baseado nesse versículo que eu quero estar conversando com vocês hoje. Vem comigo. O texto em si, ele se inicia falando que o homem vê o que está diante dos olhos, ou seja, o homem vê o que é aparente, a aparência física, né, a altura, a estatura, né? É isso que o homem vê a aparência. E é justamente sobre essas questões que eu quero estar conversando com vocês no dia de hoje. Infelizmente, até mesmo eu já fui vítima de preconceito por vários fatores. Entre eles, porque no passado eu cometi determinados erros, porque hoje eu pratico musculação e acabei adquirindo uma determinada estrutura muscular, né, se comparada a como eu era antes, porque eu fiz tatuagem, né, e por causa dessas coisas, hoje eu sou muito alvo de muito preconceito, principalmente entre as pessoas que são religiosas, as pessoas da igreja, né? E o Senhor diz no versículo seguinte: o homem vê o que está diante dos seus olhos. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Os erros que eu cometi no passado, eu os cometi e me arrependo profundamente de tê-los cometido. Jamais faria o que eu fiz lá atrás nos dias de hoje. Eu gostaria de dizer que eu não sou um erro. Eu não sou um erro. Eu cometi erros, mas eu não sou um, né? E os erros que eu cometi hoje, eu jamais virei cometê-los novamente. Mas infelizmente, algumas pessoas ainda me olham como se eu fosse um erro, né? Como se eu fosse alguém completamente ruim, alguém que está disposto a fazer o mal, alguém de má índole, de um mau caráter. E eu não sou isso, né? Eu não sou isso. Infelizmente, por falta de maturidade, né, eu agi sim de forma errada. Mas os erros que eu cometi me custaram muito caro. Me fizeram perder muitas coisas, me fizeram atrasar sonhos e perder sonhos, me fizeram atrasar projetos e perder projetos. E por conta disso, por ter aprendido a lição de que não se vale a pena viver uma vida de erro, hoje jamais eu iria cometer tais coisas. Mas infelizmente, muitas pessoas ainda me julgam, me criticam e me condenam por conta disso. Quando se essas pessoas que fazem isso parassem para olhar o quanto eu venho me esforçando, o quanto eu venho me dedicando e buscando ao Senhor, elas dariam um basta a tantas acusações, a tantas pedradas, né, a tanto julgo, a qual muitas das vezes eu ainda sofro diante do preconceito. Quem me conhece de verdade sabe como de fato é o meu coração. Quem me conhece de verdade sabe como que é a minha personalidade, o meu caráter, o meu real jeito de ser. Quem me conhece de verdade sabe o quanto eu sou amigo das pessoas, o quanto eu sou prestativo, o quanto eu sou uma pessoa que procura ser boa de coração para com todas as demais que vivem em minha volta. Mas por conta do preconceito, porque hoje eu tenho tatuagem, porque hoje eu tenho uma estrutura física um pouco diferente, eu já fui rejeitado por igrejas, eu já fui rejeitado por cristãos, eu já fui lançado fora por inúmeras pessoas que não fazem ideia do quanto eu poderia somar, acrescentar, multiplicar, ajudar
nas igrejas delas e até mesmo na vida delas, né? Mas o preconceito não permite com que essas pessoas enxerguem além da aparência. O preconceito não permite com que essas pessoas enxerguem a essência, a alma e o coração cristão que existe dentro de mim. E constantemente eu vivo me perguntando até quando serei eu vítima de preconceito? Até quando essas coisas irão acontecer simplesmente porque eu tenho uma tatuagem, simplesmente porque eu adquiri uma estrutura, né? Simplesmente porque eu errei no passado e no presente eu tento acertar, andar correto, procuro andar de forma íntegra, temente a Deus, no centro da vontade de Deus. Até quando as pessoas irão agir com tamanho preconceito com a minha pessoa? Às vezes eu visito algumas igrejas na esperança de ser aceito, de ser acolhido, e do nada, de repente, por causa da minha aparência ou por causa das coisas que eu fiz, elas começam a me rejeitarem, a falarem coisas que muitas das vezes entristecem o coração, né? Às vezes eu me recordo que durante todo o tempo em que eu estava em exercício pastoral, eu nunca rejeitei ninguém, né? Eu nunca tive preconceito com ninguém, né? As pessoas que congregaram comigo, elas sabem que eu nunca agi de preconceito, nunca tive preconceito com ninguém, nunca desfiz de ninguém, nunca tratei ninguém melhor do que ninguém, tratava todos de igual forma, tratava todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, né? E hoje, às vezes, almejando isso, querendo isso, às vezes eu não encontro, né? E tudo isso porque elas não são capazes de enxergar o coração, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. E às vezes a única coisa que eu desejo é cooperar com elas, às vezes a única coisa que eu desejo é ajudar, é somar, trocar experiências, trocar informações, trocar ideias, né? Ser útil, né? E muitas das vezes esse desejo de utilidade é impedido por causa do preconceito. Por que eu estou falando sobre isso? Porque assim como eu, existem muitas pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Eu já vi líderes espirituais mandarem membros embora por causa de bermuda, por causa de camiseta, por causa de tatuagem, né? Por causa de inúmeros fatores. E esses mesmos líderes acabam se esquecendo de que o que de fato é importante é a alma. Porque quanto vale uma alma? Qual é o preço de uma alma? Uma alma, ela vale exatamente o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E por conta disso, deveria se romper todo tipo de preconceito, seja ele por erros, por falhas, seja eles por causa de roupa, por causa de tatuagem, por causa de brinco, ou seja lá por que for. Não interessa, não importa. O preconceito, ele deveria ser rompido. Por conta disso, muitas almas acabam morrendo, muitas pessoas acabam sofrendo, muitas pessoas continuam perdidas fora da presença de Deus por causa do preconceito. Porque já é tão difícil se ganhar uma alma, quem dirá quando essa alma tenta ir a uma igreja e essa igreja age com preconceito. Já é tão difícil conquistar uma pessoa, né, para o Senhor, ainda mais se continuarmos agindo desse jeito. Vidas todo dia têm morrido nas drogas. Como que você vai cuidar de alguém assim se você tem preconceito da roupa, da vestimenta, da fala, do comportamento, né? A igreja, ela tem que ter um olhar materno, porque a igreja é eclésia, né? Ela está no feminino, como mãe, né? Como acolhedora. E a igreja, ela tem por obrigação de acolher as pessoas e permitir que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, faça a obra na vida das pessoas. E não impor
A igreja não tem que impor, mas a igreja tem que orar para que o Espírito Santo venha agir e operar na vida das pessoas. Então essa é a reflexão que eu quero compartilhar com vocês hoje. E se assim como eu, você também já foi vítima de algum tipo de preconceito, eu quero dizer para você, não se afaste do Senhor por causa das pessoas, porque o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração. E Ele sabe exatamente a intenção do seu coração, o desejo do seu coração, o amor que habita em seu coração. O Senhor, Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa que muitas das vezes te julga, te critica, te condena e deixa de te dar uma oportunidade. Mantenha-se firme diante de Deus, porque no tempo de Deus Ele irá abrir uma porta de excelência para você. E nessa porta você irá conseguir ser um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. E através da sua vida, outras vidas serão alcançadas. Outras vidas que assim como você vem sofrendo, vem padecendo, assim como você enfrentou isso, você poderá ajudar outras pessoas que também enfrentam isso. E se você viu esse vídeo, gostou desse vídeo, entendeu o objetivo dessa mensagem, eu quero pedir a você para compartilhar, pois assim como eu e você, inúmeras outras pessoas também são vítimas de preconceito, porque infelizmente o homem vê o que está diante dos olhos, mas glórias a Deus, porque Deus vê o que está em nosso coração. Graça e paz e que Deus nos abençoe.